O folclore brasileiro, bem como de outras partes do mundo, está repleto de histórias envolvendo criaturas e entidades que podem oscilar entre benignas ou malignas, dependendo da cultura, do contexto, do local e da época em que essas narrativas estão inseridas. Pode-se dizer que muitas dessas crenças são decorrentes da própria experiência de vida dos povos locais com o ambiente que os cerca, agregando a isso complexidades geográficas, históricas, antropológicas e sociológicas, que vão desde as particularidades do clima e vegetação local até os processos de invasão e colonização das terras por estrangeiros buscando riqueza e poder. Assim, algumas dessas histórias representam entidades protetoras da natureza, fazendo uma alegoria à necessidade do uso racional e não predatório dos nossos recursos naturais, sob a ameaça de represálias advindas do mundo sobrenatural. No caso do Nordeste brasileiro, especificamente as regiões da mata dos estados de Pernambuco e Paraíba, é dito que as matas foram e são protegidas por uma entidade conhecida por Comadre Florzinha. É sobre essa entidade que falaremos nesse episódio, detalhando um pouco mais sobre sua história e possíveis origens, bem como alguns relatos envolvendo esse ser fantástico. Sejam bem-vindos ao podcast Nordeste Sobrenatural, um lugar onde o terror não está apenas no imaginário, ele é real. Salve, salve, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast Nordeste Sobrenatural. Meu nome é Rafael e preparem seu prato de papa, seu rolo de fumo e prendam seus cavalos. E aqui do meu lado, a graciosa minha amiga Liz. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Lisandra, mas vocês podem me chamar de Liz, tá? E, antes de tudo, vou pedir licença. Eu já estive pedindo licença. É isso aí. Bom, antes de começar, é importante fazer uma breve consideração sobre o nome Comadre Florzinha. Por quê? Porque, embora os ouvintes provavelmente conheçam a entidade por Comadre Florzinha, nem sempre ela é mencionada, ela é citada por esse nome. Eu, por exemplo, cresci ouvindo ela sendo chamada de Maria Florzinha. Isso, eu também. Só Maria Florzinha eu conhecia. Maria Florzinha. E também tem gente que conhece por Comadre Fulozinha ou até Comadre Fulozinha. Ou Fulozinha, né? Então, vale ressaltar isso. Por quê? Porque pode ser que ao longo do episódio a gente cite e fale dessa entidade com um nome ou outro. Então já fica aí o disclaimer para que não haja nenhuma estranheza. Então, se você escutar Comadre Florzinha, Maria Florzinha ou Comadre Fulozinha, saibam que a gente está falando da mesma entidade, beleza? Então, a lenda, ela é predominante em Pernambuco e na Paraíba, embora ela chegue também em outros estados do Nordeste. Quem seria Comadre Florzinha? Comadre Florzinha seria uma guerreira que defende a floresta e a vida selvagem, e também é conhecida como Mãe das Matas ou Protetora das Matas. Inclusive, eu conheço uma pessoa do Ceará, e eu cheguei, antes de gravar o episódio, eu cheguei até a perguntar a ela se ela conhecia, né, a entidade. Ela disse que não, porém ela citou que ela tinha a lembrança de que ela era conhecida talvez como Mãe das Matas, que ela tinha ouvido falar. Ou seja, por mais que não seja familiar necessariamente em outros estados mais distantes de Pernambuco e da Paraíba, ainda assim essa história chega por outros nomes. Protetora das Matas, Mãe das Matas, mas sempre relacionado à vegetação, às matas, à proteção das matas. Ela vive nas matas e as protege de invasores, caçadores e arruaceiros que não demonstram respeito pela natureza e nem pelos animais que habitam, dentre as vegetações mais densas. Ela é geralmente descrita como uma criança cabocla com longos cabelos negros, cabelos esses que cobrem todo o seu corpo e podem chegar até seus pés. Isso é uma característica importante porque... É uma característica, acho que é a mais
O mais marcante de Maria Florzinha é justamente o cabelo gigante, tá? É o cabelo que chega até o pé. Isso. Às vezes também é descrita como uma mulher, com características semelhantes, e embora essa forma não seja muito frequente. E, inclusive, eu conhecia, na minha infância, a imagem que eu tinha de Comadre Florzinha, de Maria Florzinha, ela era de uma mulher. Eu também era de uma mulher. As histórias que vó contava pra mim eram, assim, uma mulher, uma moça, uma jovem moça, né? E não como criança. Acho que estudando a pauta, vendo as lendas, foi que eu vim saber que tem outras versões com ela criança. Eu não sabia. E que é até mais frequente. E é mais frequente ela criança e não ela uma mulher. Embora pra gente seja como mulher, né? Enfim, Maria Florzinha. Ela não é necessariamente retratada como uma figura benigna ou maligna, mas com uma personalidade própria, por vezes travessa e maldosa, inclusive perseguindo crianças mal educadas e também por vezes ajudando aqueles que a encontram, dependendo da situação, dependendo de quem seja. Então as histórias mudam, a maneira como a entidade se manifesta vai depender muito do contexto e da pessoa que conta a história. E isso eu acho muito massa, porque deixa essa persona, né, da Maria Florzinha com uma identidade própria. Isso. Né? Não é uma coisa que você coloque assim numa caixinha, ela é boa, ela é má. Não, depende da intenção de quem tá ali lidando com ela, né? Isso. E isso faz até uma alusão, Liz, a entidades da Umbanda, do Candomblé. Isso. Não é? Isso. É verdade, é verdade. Eu não sou muito expert, mas... Mas é isso mesmo, tipo, dentro de religião de matriz africana, as entidades, elas têm justamente isso, a sua personalidade, elas têm a sua história, por isso que elas têm um certo caráter. Então, assim, torna a coisa mais humana, né? Torna aquilo ali, aquela entidade mais humanizada, digamos assim. É verdade. E isso torna bem interessante, né? E na literatura de cordel, gênero literário nordestino bastante popular na região, a Comadre Florzinha muitas vezes ela aparece como vilã e monstro aterrorizante, mas também como heroína e protetora das matas contra aqueles que tentam promover destruição de recursos naturais, né? Então ela, mesmo na literatura, quando ela é retratada, ela sempre é mostrada dependendo de como a situação se mostra. Ela pode ser benigna, ela pode ser maligna, ela pode ser travessa, ela pode ser heroína, isso. E aí, a gente tem alguns sinais da presença de Comadre Florzinha. A lenda, basicamente isso, é uma criança ou uma mulher de cabelos longos, pretos, ela chega até os pés, ela vive nas matas, ela está sempre associada à presença dela às matas, às vegetações densas e essa personalidade própria. Beleza, mas que sinais a gente pode identificar que seriam relacionados à presença da entidade? Olha, primeiro sinal, assim, acho que o mais retratado são as tranças. Nas crinas dos cavalos, nos rabos também. E também nas pessoas, tá? No cabelo das pessoas. No cabelo das pessoas. E tem também outro sinal que é a facilitação da fuga de animais. Por exemplo, abrir o curral, abrir o galinheiro para os animais fugirem, né? Mas olha, eu acho que o sinal mais assustador dela, pra mim, é o assovio. É o assovio. Toda história de Maria Florzinha tem algum assovio, sabe? E esse assovio característico dela é o seguinte: se você escutar esse assovio perto de você, significa que ela tá longe. Mas se você escutar esse assovio mais distante, se liga porque ela deve estar mais perto. Tá bem perto de você. Medo. Tu já escutou esse assovio, Liz? Não, mas assim, não sei se era o assovio dela, tá? Mas já fiz trilha, já entrei em mata. E assim, você sempre escuta algum assovio. E eu sempre ficava com um cagaço gigante sempre que eu entrava em mata, em floresta e escutava o assovio. Principalmente se o assovio for longe. Pronto, ela tá aqui, do meu lado. Isso me lembrou uma vez que a gente foi fazer uma trilha lá na Serra dos Cavalos. E a gente lembrou da história, né? E a gente comentou, acho que com o Rosano, e ele disse que não, nem fala disso. Nem fale muito. Nem fale muito disso, deixa isso pra lá, né? Porque nunca se sabe. Nunca se sabe, é melhor não mexer.
E tem outro sinal, né, da presença dela, que é justamente essa coisa da sensação de estar perdido. Ela consegue, eu não sei se é por meio de uma magia, algum tipo de confusão mental, que ela consegue fazer com que você fique se sentindo perdido ali no meio da mata, ou onde você estiver. Mesmo que a saída esteja bem pertinho de você, mas você não vai enxergar a saída. Ela vai te deixar perdidaço ali. Então, assim, também é bem assustador, né? Quem é que quer ficar perdido na mata, principalmente depois de escurecer? Pois é. E aí, tá, a gente consegue identificar alguns sinais da presença dela, são esses sinais bem característicos, mas como é que ela interage com a gente, né? Como é que a gente consegue interagir, como é que a gente lida com essa entidade, com base no folclore local? É dito que quando ela está enfurecida, ela é capaz de surrar seu algoz com galhos e folhas de urtiga ou com seus próprios cabelos como punição. Para quem não conhece, urtiga é uma planta. Planta, eu ia dizer venenosa, mas ela não é venenosa. Ela não é venenosa, mas ela é nervosa. Ela é nervosa, era essa palavra que eu estava tentando me lembrar. É uma planta bem nervosa, muito comum aqui no Nordeste, principalmente na parte de mata. Se tiver matagal, mata, tem urtiga, pode ter certeza. E é uma planta que, se a folha dela encostar em você, ela tem os pelinhos. E aí esse pelinho causa uma reação alérgica ali no corpo da gente. Coça, queima, arde, é um processo. E eu acho que nem... É uma reação alérgica, mas eu acho que nem é uma coisa que você, tipo assim, tem ou não alergia à urtiga. A urtiga sempre vai causar. Sempre causa isso. Sempre vai causar essa reação. Agora, tem gente que tem uma alergia mais severa. Isso. E aí, se der uma encostadinha nela, é direto pro hospital. Uma vez o meu cunhado tava jogando airsoft, e aí ele estava no meio da mata e ele encostou num tipo de urtiga, e ele desmaiou, teve uma reação, teve que ir pro hospital imediatamente, e foi pesado. Então, assim, imagina uma surra de urtiga. Urtiga, não é brincadeira não. Não é brincadeira não, gente. E é dito também que ela gosta de receber presentes em troca de seus cuidados e ajuda, né? Então, ela, por ter uma personalidade própria, ela tanto pode se enfurecer e partir para o ataque, e ela ataca mesmo. Ela pode usar os cabelos ou folha de urtiga. Na versão que eu conheci de criança, eram os cabelos. Essa da urtiga eu não conhecia, não. Eu também era o cabelo. Vó falava que o cabelo dela era cheio de chicote, ou que tinha chicote no cabelo, ou o cabelo era o chicote. Então, assim, era no cabelo, pode ter certeza. E os presentes que você oferece para ela são considerados uma forma de agradecimento, podem ser considerados uma forma de agradecimento e demonstração de respeito, ou também um pedido de desculpas. De repente, se você fez alguma coisa, se você percebe que a entidade está perto, está deixando sinais, está fazendo ali, como é que chama? Esqueci a palavrinha, traquinagem, travessuras, fazendo travessuras ali, e você percebe que a entidade está nervosa, e por algum motivo, você pode também deixar oferendas no sentido de, olha, estou aqui, tenho respeito, por favor, nos deixe em paz, né? Nos deixe em paz, nós não queremos problema com você. E as oferendas que ela mais gosta, segundo a lenda, são papa de aveia, fum, mel, mingau e confeitos, em geral. Não está aqui na pauta, mas uma coisa que eu até já comentei contigo é o lance da papa de sal. Papa de sal. A papa salgada. Papa salgada. Isso era uma coisa que era dito pra mim quando eu era criança. Que ela gostava da papa com sal. Mas eu nunca vi, fazendo os estudos, as pesquisas pra pauta, por exemplo, eu nunca vi menção a isso. Mas isso é uma lembrança que eu tenho muito forte da minha infância, quando era contada essa história. E sugere-se colocar esses presentes, essas oferendas, na entrada da mata antes de adentrá-la, né? Caso você tem algum receio de que aconteça alguma coisa, por precaução você já oferece ali num sentido de criar uma relação amistosa para que a entidade, inclusive, possa até lhe proteger de alguma eventualidade. E também é dito que as oferendas também podem ser usadas para que ela desfaça as tranças, além de facilitar a caça daqueles que demonstram respeito pela entidade e pela natureza. Ou seja, entra também no sentido das desculpas, né? De desfazer as tranças que ela fez de repente, porque a gente vai entrar um pouquinho mais, principalmente nos relatos, dessa característica das tranças serem muito
serem feitas de um jeito que não tem como desfazer. E desfazer. Não é uma trança normal dessa que a gente faz no cabelo. É uma trança que ninguém consegue desfazer, né? Tipo nó cego que o povo fala. Isso, é o famoso nó cego, né? Então, tem muito disso também. E aí a gente entra nas origens da lenda. Porque de onde é que surgiu, né? De onde surgiu toda essa história? Por que comadre Florzinha? Por que só no Nordeste? Né? Enfim, de onde veio isso? Alguns especialistas no nosso folclore, eles não conseguem afirmar com certeza qual é a origem da lenda, mas há um consenso de que a lenda surgiu no período colonial, entre os séculos 17 e 18, provavelmente na região nordeste do Brasil, até porque é onde ela é forte. Ela é mais forte e nem em todo o Nordeste, né? Ela geralmente se restringe aos estados de Pernambuco e Paraíba, talvez Alagoas, mas não com tanta força. Acredito que Pernambuco e Paraíba são os estados onde ela tem mais presença. E ao longo das décadas e séculos, a lenda se espalhou para a região norte e as demais regiões do país por conta da exploração e miscigenação, muitas vezes violenta e cheia de abusos, que aconteceu entre os colonizadores portugueses e os indígenas brasileiros. Não é à toa que comadre Florzinha muitas vezes é retratada como uma menina cabocla, que é a mistura de etnias branca e indígena. Isso. A gente escuta muito, né, que ela é uma cabocla, que ela tem lendas que falam que ela é filha de branco com índio, né? Então, assim, você vê que essa coisa da miscigenação é muito presente nas lendas dela. Isso, não é à toa, né? Não é à toa que ela é retratada como uma cabocla, como uma menina, é muito específico. Isso, não falo que ela é uma indígena. Isso. Falam que ela é cabocla, né? Ela é a mistura, ela é miscigenada. Exato. E aí a gente tem várias versões, Liz, sobre como ela surgiu. Só que, como já foi dito, não há um consenso. Então a gente destacou aqui algumas versões para o ouvinte conhecer melhor, mas a gente deixa claro que nenhuma versão dessa é oficial. Na verdade, não existem versões oficiais, existem versões e versões, dependendo de quem contar a história, dependendo do lugar onde você esteja ouvindo a história, você vai ouvir uma versão provavelmente diferente da outra. E vale a pena, assim, falar que essa pesquisa que a gente fez não foi só de boca a boca, não foi só de internet, em jornais, não, mas a gente foi atrás de estudos acadêmicos, né, para poder ver justamente de onde vem essa origem dela, como é essa lenda, justamente para a gente ter um relato fidedigno, né? Não trazer uma coisa de boca a boca aqui para vocês. Pois é. E aí, uma das versões conta que comadre Florzinha era uma criança que se perdeu na mata quando ainda era pequena. Eu esqueci de outra coisa. Pode falar. E um avisozinho, tá, gente? Antes da gente começar a falar sobre as lendas aqui pra vocês, é porque toda lenda assim, que envolve uma criatura fantástica dessas, eu percebi que geralmente essas lendas são tristes, né? Não são histórias mais pesadas. Então, assim, vale a pena aqui ficar o alerta de que é um conteúdo mais sensível. A gente vai estar falando sobre violência, sobre abuso. Então, se você não curte muito, fica aqui o alerta pra você, tá? Fica atento aí, se quiser pular uns minutinhos. Isso. Né? Então, uma das versões conta que comadre Florzinha era uma criança que se perdeu na mata quando ainda era pequena. Ela procurou o caminho de volta para sua casa, mas não encontrou e acabou morrendo, fazendo com que o seu espírito vagasse pela floresta em busca do caminho de volta para casa. Essa é a versão mais básica, né? Uma criança que se perdeu. E já é muito triste, né? Por si só. Imagina uma criança se perder na mata e morrer, né? Lá na mata perdida. Consigo nem imaginar. E outra versão dessa mesma lenda, né? Outras fontes, dá conta de que Maria Florzinha, enquanto ela estava perdida na mata, ela ainda gritou por ajuda. Porém, caçadores que estavam passando por ali não só não ajudaram ela, como ficaram rindo, escarnecendo dela ali. Então, por isso que ela odeia caçadores e costuma ser bem mais cruel com eles, né? Então, isso aí justificaria o porquê que ela é tão cruel com caçadores. E aí ela, perdida ali, né? Ela morreu tão triste e com tanta raiva que seu espírito permaneceu na floresta para assombrar aqueles que chegam por ali, né? Já outra versão conta que Maria Florzinha era, na verdade, uma menina chamada Flor, de longo cabelo preto, apaixonada pela natureza e pelos animais.
mas que teve um triste fim, morrendo de forma trágica após se perder na floresta que estava sendo incendiada. Aí adiciona-se um plus aí da além dela estar perdida na floresta, a floresta ainda estava sendo incendiada e ela morreu ali. Não fica claro por que o incêndio começou, mas aí a gente pode até supor. Acho que dá pra entender, assim, que foi uma força externa, né, dos homens. Isso. Que estavam ali explorando a floresta, tacaram fogo ali e com isso aí, com essa atitude, uma criança morreu ali, né? E eu acho que isso é uma coisa bem possível de acontecer, Também acho. né? Bem possível de acontecer. E outra versão dessa mesma história aí, Comadre Florzinha era uma menina que nasceu em uma família bem problemática. E aí, acho que depois de uma briga, alguma coisa ali na casa, ela fugiu pra floresta, onde ela acabou morrendo lá de desnutrição. Porém, ela continuou habitando ali o local para cuidar da sua maior paixão, que era a natureza. E aí, outra versão também diz que ela foi uma menina que ficou órfã de mãe bem cedo e sofreu muitos maus tratos do pai. Essa eu acho que é a versão mais triste, sabe? A pior. É que o pai dela bebia bastante e, sem motivo, o agredia, a coitada. E aí, uma vez, ao ele chegar em casa com fome, embriagado, ele não encontrou a filha e nem comida pronta, né? O querido queria tudo lá pra ele. Tudo lá, Certo. Por quê? Porque a menina tava lá passeando pelo mato, como sempre ela fazia, e ela ficava fazendo e desfazendo trança no próprio cabelo, sentada lá na cantina enquanto estava admirando os animais. E aí, quando ela voltou para casa, ela foi espancada, saca só, ela foi espancada e enterrada viva no meio da mata pelo próprio pai. E depois disso, o pai dela foi perturbado, né? Ficou sendo perturbado com manifestações fantasmagóricas da filha até que ele se matou. E aí, ela percebendo que tinha sido tomada pelo ódio, seu fantasma nunca mais teve paz. Em compensação, seu fantasma jurou proteger a mata e os animais que ali habitam. É uma história bem mais assim, mais complexa, né? É isso. Tem várias nuances, né? Várias camadas. E é interessante porque você vê a questão do abuso, da relação abusiva ali com o pai. Isso. Né? Do abandono, dela própria se dar conta, do espírito dela se dar conta de que foi tomado pelo ódio. Isso. É assim, que era um espírito puro, né? Uma criança. De uma criança. Que acabou ali sendo mudada ali por... Dominada, né, pelo ódio ali, pela raiva, pela todo esse sentimento de tristeza. Justificado, né? Bastante justificado, porém, ali acho que no ato aí de redenção, o espírito dela jurou proteger a mata e os animais, né? Eu acho triste e bonito, assim, triste... E faz uma referência a essa ideia da personalidade própria. Isso. Ou seja, não é por ela ser um espírito, por ter sido uma criança, que ela é necessariamente bondosa. Não, ela tem a pureza da criança, mas que sofria maus tratos, que teve o seu momento de ódio, de assombrar o pai, por tudo que ele fez, ela passar por tudo que ele, né? Enfim. Teve um momento de vingança. De vingança. E redenção, de entender que aquilo também era errado, né? Por mais que ela tivesse toda a justificativa, mas aquilo também estava errado, então... Ou seja, é fantástico, mas é muito humano. Muito humano, exato. Muito humano também. E aí não se sabe como surgiu a variação de que Comadre Florzinha persegue crianças mal educadas. Isso é uma coisa que eu cresci ouvindo. Eu também. Mas é provável que os pais tenham se aproveitado do medo que a lenda despertava nos filhos e passaram a utilizar ela, né, para disciplinar e ensinar valores, botar medo nas crianças. Botar medo, era isso que minha avó fazia. Fazia mesmo. Eu tinha cuidado com Maria Florzinha. Mas Então, depois de todo esse apanhado sobre a origem, sobre a lenda, sobre a maneira como a entidade, né, como Maria Florzinha se manifesta e possivelmente de onde ela surgiu, a gente entra nas referências da cultura pop, porque não é uma lenda muito forte, principalmente aqui no Nordeste, ao ponto de não se limitar apenas ao folclore, mas também em obras de arte, né, enfim, filmes, bandas, como a gente vai ver.
ela é uma lenda que, além da literatura de cordel, que já foi dito antes, que inspirou existem várias literaturas que retratam a entidade, né, independente de como ela seja retratada, também inspirou 5 filmes e partindo para o 6º filme. Tem 5 filmes de produção independente com a temática de Comadre Florzinha que foram lançados entre 2007 e 2014. E esses foram dirigidos por Menelau Júnior. E são eles, Comadre Florzinha 1, né? Comadre Florzinha 2, A Noite dos Assovios. Comadre Florzinha 3, Comadre Florzinha 4, A Lenda Ressurge. E são filmes feitos aqui próximo da gente, né? A gente está em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. E Menelau Júnior, ele é um professor de cinema, né? Se não me engano. E ele fez com os alunos, com o pessoal lá. É bem interessante de ver esse filme. Agora sim, gente, já vou falando pra vocês que não é uma produção hollywoodiana. Não vai esperando uma grande produção. Não vai esperando efeitos especiais, nada disso. É um filme bem de baixo orçamento. Parece que foi feito assim. Sabe aqueles filmes de escola que a gente fazia pro trabalho de escola? É bem assim. Mas é bem interessante porque é justamente isso, né? Traz essa cultura, traz essa lenda que é tão forte, principalmente aqui pro pessoal do interior, e trazer isso para um momento atual, para uma geração mais nova. Isso. Que pode até não conhecer. Então acho bem bacana, se você tiver interesse. Acho bem bacana, os filmes estão no YouTube, né? Estão no YouTube, todos gratuitos, e é interessante porque você ao longo dos filmes, você vai tendo contato com vários desses elementos que a gente tá colocando aqui. Eita, Comadre Florzinha ela tá chateada com alguma coisa, é porque estão derrubando umas árvores ali no terreno de seu fulano, né? Então, há muito desse misticismo, né, em volta. Então as surras que ela dá, a maneira como ela se apresenta, os cabelos, tudo que a gente tá falando aqui é bem retratado. E eu acho que ficou bem retratado essa questão do horror, né, do suspense ali, dessa atmosfera de medo que ela causa. Que ela inspira. Que ela inspira nas pessoas, principalmente em quem mora no interior, na zona rural. Tem muito medo, então assim, achei bem bacana a forma que eles trouxeram isso pros filmes. Tem um filme que é mais recente, que ele saiu esse ano, se chama Comadre Florzinha, Ela Está de Volta. Esse já não foi produzido por Menelau, nem pela equipe dele, foi produzido pela B-Raw Produtora e foi lançado no YouTube em 25 de março de 2023, desse ano. Bem recente, exato. Tá fresco. Você vê que já é uma produção diferente, já são... Eu acho até que é uma produção mais melhorzinha, assim, os atores, tem um ar menos amador, digamos assim, Sim. né? Menos amador. Eu achei bem legal esse filme. Também tá no YouTube. Também tá no YouTube, todos gratuitos no YouTube. E eles foram gravados, todos esses filmes foram gravados em vários municípios do Agreste Pernambucano, que é onde a lenda é mais forte. Que, como Caruaru, onde a gente tá, Bonito, e Camocim de São Félix. Tudo aqui pertinho. Tudo aqui bem pertinho. Todos os filmes estão disponibilizados gratuitamente no YouTube, como a gente já disse. E em abril desse ano foi anunciado que um novo filme sobre Comadre Florzinha está em processo de produção. Esse já é uma continuação daqueles 4. Dos 4 primeiros. Isso, que é dirigido novamente por Menelau. Ele vai se chamar Comadre Florzinha 5, o capítulo final. E vai ser lançado dia 28 de outubro de 2023, já esse ano. E, se eu não me engano, já tem... Eu vi. Estão vendendo ingresso. Estão vendendo ingresso. Eu vi no Instagram. Eu achei bem interessante. De repente, né? Dá uma força também, né? Pois é. E aí, saindo do âmbito do cinema, a gente também vê que a influência não se limita a isso, né? Por quê? Porque em 1997 surgiu no Recife uma banda chamada Comadre Florzinha, que obviamente teve seu nome inspirado na banda. Na lenda. Na lenda. Né? E a banda interpreta canções que tem como principal influência as cantigas e os ritmos regionais do Nordeste, como o mangue beat, o coco, maracatu, ciranda e baião, tendo como base a percussão e as vozes. Eu cheguei a ouvir, acho que tu também, não foi? Também, eu acho legal. Eu nunca tinha parado para ouvir a banda, eu conhecia, eu sabia que ela existia, mas nunca tinha parado para ouvir até o episódio, né?
A gente foi dar uma olhada e tal. É bem interessante, é bem regional mesmo. É bem regional. Quem conhece os sons aqui do Recife, de Pernambuco, Mangue Beat, Coco, Maracatu, você vai se sentir bem em casa, porque é bem característico daqui. E são usados nessa banda, né? São usados instrumentos como bombo, zabumba, congas, djembe, não sei se é assim que se pronuncia. Djembe, ilu, saxofone, cavaquinho, violão e rabeca, criando uma linguagem própria e cheia de personalidade. Né? A banda tem 3 álbuns já lançados. O primeiro é Comadre Florzinha, de 1999. O segundo é Tocar na Banda, de 2003. E o terceiro, Vou Voltar Andando, de 2009. E a banda já fez participações especiais com outros artistas pernambucanos, como a banda Ed, Mundo Livre S.A. e Antônio Nóbrega, que talvez alguns ouvintes não conheçam, porque são bem locais, mas pra gente é bem presente, assim, banda Ed, Mundo Livre, a gente escuta muito. Junto com Nação Zumbi, são os percussores do movimento Mangue Beat aqui em Pernambuco, então pra gente é bem conhecido. E aí, concluindo todo o apanhado sobre a lenda de Comadre Florzinha, as origens, a presença dela, as manifestações, eu acho por bem a gente também apresentar alguns relatos para os ouvintes terem uma noção de como é que isso acontece na prática. O que é dito sobre Comadre Florzinha, sobre quem presencia, sobre quem diz ter visto ou sido atacado, enfim, de alguma forma, ter percebido sinais da presença dela, né? Então a gente tem aqui alguns relatos, são, acredito que 7 relatos no todo. Foram relatos coletados pela internet, é importante frisar, tem algumas inclusive que geraram notícias de blogs locais e tal, a gente vai detalhar com mais calma no decorrer dos relatos, mas a gente tem um relato de um amigo nosso que ele teve uma experiência quando ele era novo, ele já tem mais de 30 anos hoje em dia, mas ele disse que quando ele era mais novo, ele teve uma experiência que ele até hesitou um pouquinho em contar, porque ele tem medo, aquela coisa toda, mas ele, no fim, acabou compartilhando essa história. É porque assim, a gente não... Eu não sei tu, Rafa, mas eu não tive nenhum relato. A minha experiência com Comadre Florzinha eram apenas as histórias que vó contava, mas para assustar a gente, se a gente estivesse fazendo alguma malcriação, desobedecendo, então ela falava mais no sentido de assustar, mas eu não conheço nenhuma história, nenhum relato assim próximo a mim. Isso. Ou que eu tenha visto alguma coisa, por isso que eu achei muito bacana a gente colher esses relatos aqui para trazer para vocês, porque é como tu disse, né, mostra na prática como é que a galera sente, como é que é enraizado essa coisa toda aqui pra vocês. No imaginário da popular, né? Isso. Eu vou começar aqui os relatos. O primeiro relato que a gente trouxe pra vocês é o da moradora de Agrestina, Roseli Alaide, que ela afirma que um certo domingo ela estava se preparando para ir à Feira de Santa Cruz com a sua família. Roseli afirma que subiu as escadas de sua casa para tomar banho e logo após entrar no chuveiro e começar a lavar a cabeça, ela percebeu que seu cabelo estava trançado. Ela diz não saber o momento exato em que isso ocorreu, visto que tirou a presilha do cabelo antes de entrar no chuveiro e não teria sentido nada estranho. Já na feira, quando ela contou a sua história, ela foi alertada por colegas que poderia ter sido Comadre Florzinha. Roseli então ofereceu um cigarro e uma bolsinha de fumo para que a entidade desfizesse as tranças, mas nada aconteceu. Ela então procurou a cabeleireira Geneide Helena para tentar desfazer as tranças, mas essa afirmou que nada poderia ser feito, pois os nós eram extremamente complexos e difíceis de desfazer, e que a única solução seria cortar os cabelos, o que fez com que Roseli, segundo suas próprias palavras, ficasse quase careca. Sacanagem. Coitada, hein? Imagina, gente, uma trança que você não consegue desfazer. Pois é.
tem que cortar o cabelo. Isso pra mulherada, né? Pra quem tem cabelo grande e tem esse apego, é pesado. Você tem que cortar por uma coisa que não foi você que fez, né? Uhum. E aí, algo semelhante aconteceu com a manicure Fabiana Maria, também do município de Agrestina, que é aqui pertinho de Caruaru. Ela diz que ao acordar, ela se deparou com os cabelos já trançados, com 2 tranças bem distintas, e mesmo após tentar desfazer as tranças, ela percebeu que os esforços seriam inúteis, né? Então ela chamou uma amiga para acompanhar até uma cabeleireira, sugerindo inclusive que ela tentasse cortar as tranças pela metade para tentar desfazer o restante, para ver se facilitava, né? Visto que seu cabelo já estava na cintura, ela não queria cortar tudo, porque imagina, o cabelo chegar na cintura é muito tempo. É muito tempo. Pois é, e você de repente se vê obrigado a cortar tudo, mas aí a cabeleireira não conseguiu de forma nenhuma desfazer as tranças, tendo que recorrer à tesoura para cortar tudo, assim como foi a primeiro caso. Eu acho muito interessante esses relatos com tranças, né? Uhum. Se você for para um sítio, né, que aqui em Caruaru o pessoal tem muito essa coisa, vou ali pro sítio, que nada mais é ir para a zona rural. Você vê que o pessoal que mora lá já fala muito sobre, não pode ver uma trança, foi com uma florzinha, sabe? Porque é isso, uma trança impossível de se desfazer. E aqui, nesse terceiro relato, eu acho que vale frisar uma coisa que a gente não citou até agora, mas que é algo importante destacar, que é o seguinte: Maria Florzinha, ela não gosta de ser confundida com a caipora. Isso já faz parte também dessa questão da personalidade dela. Isso. Porque ela é ela. Não confunda ela com a caipora. Com a caipora. Isso pode ser um motivo, inclusive, para ela lhe surrar, né? Então, por que eu tô dizendo isso? Porque tem alguns relatos que vão fazer alusão a isso. Inclusive, nos próprios filmes, isso é mostrado também. Né? Tem uns jovens lá, um grupinho de jovens que fica naquela... Ouvi dizer, vamos ficar perturbando pra dizer que é mentira, que é tudo mentira. É tipo aquela coisa da loira do banheiro, da farinha sangrenta, que você fala 3 vezes no espelho. É que é justamente pra zombar, né? Você vai zombar com uma coisa que não quer ser zombada, aguenta as consequências. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E aí, nesse terceiro relato, uma moça conta uma história envolvendo uma avó e 3 tias. Ela diz que quando se trata do sobrenatural, elas são muito sérias e que não mentiriam sobre esses assuntos. Quando elas contaram essa história para ela já estava na faixa dos 70 anos, ou seja, já eram bem idosas, e pelo olhar era meio difícil achar que elas estavam mentindo, né? O importante é, a moça acredita realmente, porque são pessoas da família, são pessoas que ela conhece, e elas já eram bem idosas, enfim, não teriam para que estar mentindo. Ela diz que na época as tias, né, eram ainda adolescentes, nem adolescentes, né, elas tinham por volta de 13 anos e moravam num sítio no interior de Pernambuco. Uma das tias tinha um cavalo, descrito como um cavalo deslumbrante de pelagem marrom mesclado ao branco, tendo os cabelos longos e lisos, e todo mundo enaltecia a beleza desse cavalo. Até que um dia esse cavalo simplesmente sumiu. Toda a família se empenhou em procurar o cavalo, mas ninguém conseguiu encontrar pistas do paradeiro dele. E então, aí no mesmo dia, uma outra tia desapareceu em meio às buscas, ou seja, o cavalo sumiu, a galera foi procurar o cavalo, e uma das tias da moça que conta sumiu também. E aí, ao entardecer, a tia reapareceu, já bem assustada, contando que ela se perdeu na mata, sendo guiada por assobios. Olha aí. Veja só, ela se perdeu na mata e ouvindo assobios e ficou confusa, assustada, e o cavalo não apareceu. Só alguns dias depois que esse cavalo reapareceu, já bastante magro, com uma trança em sua crina e com marcas de açoite. Eles tentaram desatar a trança, mas ninguém conseguiu. E depois desse evento, o cavalo se tornou assustado, reprimido e meio agressivo, né? Ou seja, foi algo que traumatizou o bicho. Agora isso me faz pensar também, por que o cavalo foi açoitado? Eu tava justamente pensando nisso, porque, assim, elas não fizeram nada. Pelo menos ela não diz, né? Ela só diz, assim, se fez alguma coisa. A gente também não sabe se nesse sítio que as tias moravam, se esse sítio tinha desmatado alguma área de mata. A gente não sabe se foi feita alguma coisa para
entidade ter tido essa reação. Né? Porque não só maltratou o cavalo ali, né? Como também fez a tia dela se perder. E porque, tipo, quando ela conta, elas contaram essa história pra neta, né? No caso, pra sobrinha, elas já estavam na faixa dos 70 anos, mas a história aconteceu quando elas tinham por volta de 13 anos, ou seja, tem o quê aí? Uns 50 anos, né? Quase 60 anos, né? Tá atrás aí no tempo, a gente não sabe o que é que estava acontecendo, mas eu suspeito que alguma coisa aconteceu, a julgar pelo histórico da entidade. E aí, a gente tem um quarto relato aqui, que foi mais ou menos em 2015 ou 2016, num sítio localizado aqui no interior de Pernambuco. De um certo dia, uma garota e a irmã estavam assistindo um filme, esse filme que a gente comentou aqui, de Comadre Florzinha. E depois de assistir, a mãe das garotas pediu para elas irem na horta que tinha lá no sítio onde elas moravam. As duas foram, que era bem pertinho. Então, elas resolveram que iam passar o dia chamando a comadre Florzinha de caipora, pois elas tinham visto no filme que ela odeia isso e encara com ofensa, afirmando que fizeram isso para tirar a prova e ver se ela aparecia mesmo, né? Quando elas chegaram no final, a garota conta que ficou do lado de fora da horta, ainda chamando a comadre Florzinha de caipora. Então, elas ao mesmo tempo ouviram uma gargalhada meio engasgada dentro da horta. No início, elas pensaram que tinha sido uma vizinha que morava ali pertinho. Mas, ao elas correrem para a casa dessa tal vizinha, a vizinha estava vindo na direção das garotas, tipo na direção oposta, né? Perguntando se elas tinham ouvido também. Elas saíram correndo, assustadas, de volta para casa. Ninguém acreditou nas histórias delas, mas elas acharam que era realmente comadre Florzinha furiosa por conta da brincadeira das garotas. Ou seja, pelo menos aí foi um sustinho mais leve. Foi só o olha aí, se liga. Foi só um se liga. Oxe, por via da dúvida, meu amigo, eu fora, faço não. E aí, nesse quinto relato, a gente tem uma notícia publicada em 16 de janeiro de 2014 de um blog local, eu não lembro o nome do blog, mas é esses blogs de notícias locais, assim, do Agreste, daqui, e que ele noticia o seguinte, veja a data, 16 de janeiro de 2014. A notícia é, jovens levam surra de assombração chamada Comadre Florzinha. Já começa assim. E aí a notícia diz que 4 jovens que acampavam na zona rural de Gravatá, interior de Pernambuco, foram vítimas de um ataque furioso no meio do mato, durante a noite. Segundo os adolescentes, quem atacou o grupo foi a Comadre Florzinha, uma assombração muito comum nas cidades do Nordeste. Algumas pessoas a confundem com caipora ou curupira, né? Aí, ó, já cuidado com quem escreveu isso aí para não levar assim, né? E aí abre aspas, né, para um dos garotos, que disse assim, a Florzinha veio em busca de fumo, mas como não tínhamos cigarro, ela quase matou o grupo todo. Bateu forte com os cabelos dela, que parecia ter chamas de fogo. Disse Erenildo, uma das vítimas. Na cidade de Gravatá, algumas pessoas afirmaram que ataques da comadre Florzinha é comum nas matas. Abre aspas, ela usa o cabelo para bater nas pessoas e também faz nó nos cabelos dos cavalos, disse o agricultor José Antônio. Os 4 jovens que sofreram o ataque foram conduzidos ao hospital e passam bem. Traumatizados, eles não querem mais acampar. A Secretaria de Segurança Pública não acredita que os jovens tenham sido vítimas de uma assombração, mas afirmaram que vão investigar o caso. Não sei se investigaram mesmo, né? Acho que não. Mas ficou por isso, né? Mas imagina, assim, gente, eu acho que, dando aqui minha opinião, tá? Eu duvido muito que alguém ia se prestar pra se vestir, comprar uma peruca, que é caríssima, tá? Uma peruca gigante, fazer um chicote e sair batendo em 4 rapazes que estavam de boa acampando. Eu acho que ninguém ia se prestar pra isso. Eu custo acreditar. Eu acho também. Mas assim, coitado dos caras, viu? Porque eu não consigo nem imaginar um negócio desse. A gente acampa bastante. E sempre que eu vou acampar, é um pouquinho de cagaço com essas coisas que eu tenho também, tá? Então imagina, você tá lá de boa acampando, me chega comadre Florzinha pedindo fundo, você não tem. E aí ela começa a bater trauma. Com certeza, trauma. Coitados. Eu também não ia querer acampar mais, né? Eu também não ia querer acampar, não. Gente... Depois dessa, valeu, falou, não quero mais. Pois é. E tem outra notícia aqui também, que foi de blog,
que já foi de 29 de janeiro de 2014. Foi semanas depois, né? Foi o ano, tá? E a manchete é a seguinte: comadre Fulozinha volta a atacar no interior de Pernambuco. O fato teria acontecido há poucos dias atrás do distrito de Jacu, no município de Jataúba, no agreste do estado, que fica a 226 quilômetros da capital do estado, Recife, e a 264 quilômetros de João Pessoa, que é a capital da Paraíba. A pequena Maria Aparecida, de apenas 6 anos, juntava um fecho de galhos de árvore quando sentiu uma forte queimação em seu pescoço. No caminho para casa, começou a reclamar de dores na cabeça e na barriga. Foi quando a mãe da criança percebeu que o cabelo dela, que era bem longo, estava encolhido igual a uma trança. A menina não soube informar quem havia feito aquilo, mas sua avó garante que foi sim comadre Florzinha. As informações são do blog Jataúba News, que ainda acrescentou que a criança continuou sentindo febre e fortes dores de cabeça por cerca de 5 dias, até que sua mãe, por não conseguir desembaraçar os cabelos, decidiu cortá-la. Curiosamente, após o corte de cabelo, a menina teria parado de sentir as dores e a febre passou. Olha, mais uma com o cabelo. É. E nessa a gente também não sabe o que foi que a criança pode ter feito, né, ou a mãe, para acontecer isso aí com ela. Então a gente vê aí que não tem bem um padrão de se você fez o bem ou se você fez o mal ou se você não fez nada. Pode acontecer, tá? Por via das dúvidas. Aí o questionamento. Pois é. E aí a gente vai para o último relato, né? Esse relato de um amigo nosso, ele não quis se identificar, porque, como eu disse, ele tem medo da história. Ele disse que a família dele mora lá ainda, né, no lugar. Então, para evitar qualquer coisa, ele... Assim, como a gente tinha falado, né, para essas pessoas que moram na zona rural, é algo muito importante. É algo muito presente dentro da cultura deles. Então, assim, por respeito, ele preferiu não mencionar o nome dele para também não chamar atenção para essas pessoas. E nem o lugar. Ele nem quis dizer a cidade em que isso aconteceu. Ele só disse que aconteceu numa cidade que fica a cerca de 60 quilômetros de Caruaru, e que quando isso aconteceu, ele tinha por volta de 12 a 13 anos de idade. E ele lembra que era período de férias escolares, que era quando ele costumava ir para esse sítio, né? Era um tempo chuvoso, porque era mês de julho, era inverno aqui, e ele conta que era comum receber alguns vizinhos mais próximos ali para assistirem TV, visto que ali era a única casa nas redondezas que possuía antena parabólica. Então, é como Jairo fala lá do Morada Nova, né, lá no interior, que o celular o celular é fixo na casa, porque tem que ter uma antena específica, porque ali não consegue alcançar. Então, outras pessoas utilizam como um serviço mesmo. Isso, Hoje eu não sei se está assim mais, né? Mas aqui era o caso também. Ele tem mais de 30 anos, então vamos botar que isso aconteceu cerca de 20 anos atrás. Então, tinha antena parabólica, os vizinhos costumavam ir para lá assistir TV e depois iam para casa. Geralmente esses vizinhos costumavam ficar até o final da novela das 7. E após isso, esse amigo nosso conta que ele costumava armar a rede na sala para ficar curtindo e descansando no local, normalmente até pegar no sono. Eu entendo perfeitamente ele, né? Você bota a redezinha, e principalmente num sítio, né? Ali na sala, você fica de boa até pegar no sono. E aí, certa noite, depois dessa rotina, quando já estava quase pegando no sono, ele começou a ouvir barulhos dos 2 cavalos que tinham no sítio. Eram 2 machos, correndo de um lado para o outro. E aí ele afirma que, num primeiro momento, ele não estranhou a situação, porque ele sabia que era comum os cavalos dormirem soltos e que esse era o caso naquela noite específica, né? Ele sabia que os cavalos estavam soltos, mas ele estranhou o movimento. Ele estranhou aquela movimentação, porque a situação, os cavalos correndo de forma insistente, então ele começou a achar aquilo esquisito, e principalmente porque os cachorros que tinham ali também na fazenda não estavam latindo, estavam calados e tal, então apenas o barulho dos cavalos é que podia ser ouvido. Então ele já começou a estranhar. Já é estranho por si isso aí, Sim, né? Quem tem bicho em sítio sabe que se você tem cachorro em sítio, ele é o primeiro
latir a fazer barulho. Fazer barulho. O Pois é. cavalo geralmente são os outros, né? O cavalo fica bem quietinho. Só se realmente for alguma coisa que mexer com o cavalo, e aí ele se mexe. Isso. Eles ficam Pois é, agitados, né? agitados. Isso. Isso. E aí ele enfatiza que era bastante escuro à noite, ali no sítio, de modo que às vezes, quando ele acordava no meio da madrugada para beber água ou ir no banheiro, a escuridão era tanta que ele ligava o visor do relógio de pulso para ter certeza que ele não estava cego, de tão escuro que estava, porque eu acho que ele abria o olho e não percebia a diferença, né, do olho fechado para o olho aberto. E aí, ele, numa dessas vezes, ele se levantou, estava bem escuro, ele se levantou da rede, e aí, após algumas tentativas de calçar a sandália no escuro, né, ele estava tateando assim com os pés, ele foi em direção à janela para tentar ver o que estava acontecendo lá de fora. Só que nesse momento, o marido da tia dele apareceu na porta do quarto deles, que ele estava escutando também os cavalos e escutou o barulho do movimento dele calçando o chinelo, ou seja, eu acho que ele percebeu assim, ele tá indo ver o que é, né? Ele tá curioso para saber o que é isso. E aí ele foi na porta do quarto e antes que ele abrisse a janela, o marido da tia dele disse que ele não olhasse o que estava acontecendo. Ele perguntou por quê, né? Claro. E aí ele foi respondido que aquilo estava acontecendo do lado de fora, não era coisa que eles deviam se meter. Aí nesse momento ambos escutaram um assobio. E esse assobio é descrito como sendo muito alto e muito fino. Como se a fonte, eu lembro que ele enfatiza isso, né? Que ele diz assim, era como se fosse longe e fosse se aproximando, como se fosse, parecia que estava no meio da mata, mas ele ia se aproximando até que parecia que estava do lado deles, sabe? Do lado da casa, assim. Que é justamente o assovio Característico dela, né? Como se a fonte do assobio estivesse longe e então se aproximasse da casa, né? Então aquilo deixou ele meio assustado, né? Quando o assobio cessou, ele insistiu na pergunta, né? Sobre o que estava acontecendo e ao que o marido da tia respondeu que eles não deveriam mexer com aquilo e que quando amanhecesse o dia, ele tentaria mostrar o que era, porque eu acho que nem ele sabia direito o que era, mas ele imaginava que algo estava sendo feito com os cavalos. E aí ele afirma que, bastante assustado ficou ali, ele ainda ficou um tempão antes de dormir, porque ele continuou ouvindo o barulho dos cavalos, demorou bastante para que toda aquela situação parasse, e enfim, ele mesmo assustado acabou se rendendo ao cansaço e conseguiu dormir, mas aí, cerca de 4h30 da manhã, ele já despertou, já naquela expectativa de saber o que acontecia na noite anterior. E aí ele viu que a porta da cozinha já estava aberta, né, indicando que já tinha gente acordada. Então ele seguiu o caminho. Ele diz que o dia não estava 100% claro, né, mas estava acho que naquele crepúsculo ali, né, o sol ainda não apareceu, mas você já consegue enxergar ali mais ou menos com o dia amanhecendo. E ao sair ele viu o marido da tia já na baia dos cavalos, né, junto com os cavalos e chamando ele para ver, para ir lá, né, para junto dele. Quando ele chegou lá, ele viu que os cavalos estavam bem cansados e molhados por conta da chuva, mas também com um cheiro bem marcante de suor, indicando que os cavalos realmente estavam correndo durante a noite. Não é uma coisa que eles estavam imaginando, que eles se confundiram. Não, os cavalos realmente estavam correndo, mesmo naquela chuva, toda aquela situação, eles conseguiram perceber que os cavalos realmente estavam cansados, porque eles realmente estavam correndo, né? E o principal é que os 2 cavalos estavam com todos os cabelos trançados, tanto a crina quanto o rabo. Olha aí. Né? Ele diz, absolutamente todos os cabelos estavam trançados. E aí ele detalha essas tranças, porque ele diz que as tranças eram extremamente minuciosas, compostas por mechas muito pequenas, trançadas, que formavam tranças maiores, ou seja, eu acho, né? Eu consigo imaginar se eram como se fosse trancinhas muito pequenas, muito delicadas. Tranças você faz outras... formando outras tranças maiores. Veja que coisa, né? Coisa louca. E ele descreve, quando ele viu, ele descreve aquilo que ele viu como surreal e humanamente impossível de desfazer. E provavelmente também de fazer. Ele afirma que até chegou a tentar desfazer a trança, mas não conseguiu.
E ao perguntar ao marido da tia quem tinha feito aquilo, ele respondeu que se tratava de comadre Florzinha e que ele próprio já tinha testemunhado situação semelhante quando ele era criança. Esse nosso amigo, ele diz que ficou bastante assustado, tentando imaginar como alguém conseguiria fazer algo tão complexo em 2 cavalos em movimento no escuro. E a troco de que alguém faria isso? Porque, os cavalos estavam correndo, eles estavam ouvindo os cavalos correndo. Os cachorros calados, os cavalos correndo, estava chovendo, era escuro, não tinha luz, não tinha iluminação como tem na cidade. E os cavalos estavam com aquelas tranças perfeitamente feitas ali. É algo surreal, né? É surreal, você pensar, você viver um negócio desse é assustador. Eu imagino o terror que esse menino ficou. Porque com 13 anos de idade tu presenciar um negócio desse. Aí ele diz, né, que ficou bem assustado e que a família levou muito a sério a hipótese da entidade. Porque assim, ninguém sabia o que tinha acontecido. Ninguém sabia quem tinha feito aquilo. Eles assumiram que tinha sido comadre Florzinha, por conta de todas as evidências. Então, eles assumiram, levaram bastante a sério a hipótese da entidade e a partir disso eles tomaram algumas medidas, que foi o quê? Cortar, queimar e enterrar o resto das tranças. No caso, o marido cortou, queimou e enterrou o resto das tranças. E a tia dele, que ele descreve como sendo uma benzedeira, preparou uma oferenda para que a entidade não os importunasse novamente. Essa oferenda consistia numa panela de barro e ela colocou na panela uma garrafa também de barro com cachaça dentro, além de carne de charque, né, que algumas pessoas vão conhecer como carne seca, e o fumo que eles mesmos plantavam lá no sítio. Botou tudo dentro dessa cumbuquinha de barro do lado de fora da porteira do sítio, em uma estrada que passa na frente. Logo depois que anoiteceu, a tia dele deixou, né, essa tigelinha lá. E aí no dia seguinte, ele diz que quando acordou, seu primeiro pensamento foi abrir a janela para ver se a oferenda ainda estava lá. Claro, faria o bem. Né? E aí veja como é um negócio que mexe, Porque ele, quando ouviu, ele foi ver o que é, aí o marido da tia aparece e diz pra ele não ver. Aí já cria aquele suspense, só que tem alguma coisa acontecendo. E eu quero saber o que é. E ele não quer dizer o que é, até amanhecer. Amanheceu o dia, ele foi lá, viu o que aconteceu com os cavalos. Aí chega no dia seguinte, a tia prepara a oferenda, deixa pra ela, e ele foi dormir já pensando no dia seguinte. Como é que... O que aconteceu, né? O que vai acontecer a partir daí? E, de fato, quando ele acordou e ele abriu a janela, né, para olhar, para ver o que aconteceu, quando ele olhou a porteira, ele viu que a panela de barro estava lá. Só a panela de barro. Tudo tinha desaparecido. Tanto a garrafa de cachaça, que era uma garrafinha de barro, quanto a carne, quanto o fumo, tinham desaparecido completamente. Sem deixar nenhum vestígio. Ele não descreve, mas presumo que não tenham visto pegadas de nada, enfim. E aí, mesmo cogitando, eles até chegaram a cogitar se não foi um animal. Porque eu ia falar, podendo ter sido um animal, né? Acho que é o primeiro pensamento, né? Tipo assim, pode ter sido um animal. Um bicho. Só que, por que o animal iria levar fumo e uma garrafa de cachaça? Né? Não faz muito sentido. Só se for um animal bípede, aí... Isso. Pois é. Com o telencéfalo desenvolvido, né? Altamente desenvolvido e polegar opositor. E aí, ele afirma que interpretou toda essa situação que ele viveu ali naquela época como um aviso ou uma solicitação de uma oferenda. E que desde esse dia não houve mais eventos ali associados à comadre Florzinha. Além disso, ele afirma que passou muito tempo evitando aquela porteira por medo de tudo que presenciou, utilizando uma rota alternativa para entrar e sair do sítio. Isso mexeu mesmo, né? Mexeu muito com ele. Mexeu. Ele diz que esse evento marcou profundamente sua vida, deixando dúvidas sobre as motivações da entidade e com medo de estar sendo observado, né? Porque você fica, né? Do nada, eu tô de boa que de repente tem uma situação dessa acontecendo, você fica pensando, e se tiver alguém olhando para mim, né? E eu não tô vendo, não tô percebendo, né? Né? Enfim, mas que hoje ele entende a necessidade de manter o respeito quando lida com situações relacionadas ao sobrenatural. E é exatamente por isso também, como o Liz falou, que ele não quis, assim, mencionar nem o município, nem o nome dele, para não deixar margem nenhuma de identificação de onde isso aconteceu e nem com quem. Mas, assim, eu conheço ele e eu presenciei ele contando a história, ele mandou um áudio pra gente, né, Liz ouviu também, e eu acredito muito, assim. Tinha muita firmeza na voz dele. E eu acho, assim, que a troco de que as pessoas vão ficar inventando esse tipo de história, né?
E pela riqueza de detalhes É isso que eu ia dizer. também. Bem elaborado, né? Bem elaborada, assim. A gente não vai tirar uma história fantástica dessa do nada. Eu acho que não. Pois é. Mas é muito incrível. Eu acho incrível. Eu sou apaixonada pelo sobrenatural. E apaixonada e também meio cagona, tá? Bastante. Tenho muito respeito. E eu acho muito fantástica as histórias de Comadre Florzinha. Eu acho também. Não só no sentido de é uma entidade que tá ali, ela pode mexer com você. Não é só por isso, mas por essa coisa de ser protetora da mata. Isso. E eu fiquei muito triste quando a gente decidiu fazer o podcast, começou a pesquisar, e eu tava conversando com a minha sobrinha que mora comigo, e eu falei, né, com Madre Florzinha e tal, e ela, quem é essa? Eu, nossa, estou falhando como tia, porque ela não conhecia. Eu perguntei para os meus outros sobrinhos também, que eu tenho 5, e nenhum deles conhecia. Então, assim, a lenda, eu percebo que não é só uma forma de educar as crianças, entre muitas aspas, mas é uma forma de educar em relação à proteção à natureza. Também, né? A gente ter respeito, ter amor à natureza, porque eu acho que é justamente essa essência de Comadre Florzinha, né? Em todas as lendas que a gente viu dela, em todas, absolutamente todas, ela era apaixonada pela natureza. Então isso pra mim é a essência dela, é o mais forte dela, e por isso que eu respeito tanto essa entidade. Acho maravilhosa. E vou torcer sempre que ela nunca faça nada com isso. Também. Sempre. Eu tô rindo, mas é nervoso. Mas é. Pois é, Liz. Então, considerações finais. Eu acho que tu já foi bem. É isso, eu acho que acho também que foi importante a gente trazer essa temática, principalmente como o primeiro episódio da gente, porque além de ser uma das lendas mais fortes aqui no estado, relembra a gente de que a gente precisa continuar tendo respeito à natureza. Pela natureza. Pela natureza e respeito mesmo, né? Não é só essas grandes empresas que estão fazendo desmatamento, não. É a gente, enquanto indivíduo, no mínimo que a gente puder fazer, que a gente faça pela natureza, sabe? Porque se sair desmatando tudo, a gente não vai ter nada. Inclusive, a gente não vai ter Comadre Florzinha e nenhuma outra entidade aí fantástica ou folclórica que a gente tenha. Acho muito importante e acho bacana que a gente possa estar trazendo isso. Espero que vocês gostem e que ela volte a ser relembrada, né? Que a gente traga ela à tona novamente. Porque é necessário. Eu acho que é necessária a resistência. É assim. Porque isso foi bem interessante, Liz, que tu falou, porque não é só cobrar das grandes empresas a questão, vamos respeitar a natureza, o desmatamento da Amazônia, tudo isso faz parte, claro, mas é também você, por exemplo, ir acampar e recolher o lixo, né? Recolher o seu... Faz ninguém mais pode fazer. Exato. Não sai jogando lixo em todo canto que tu vai, o papelzinho do bombom guarda no bolso. Exato. Deixa pra jogar quando chegar em casa. Não é só também respeito pela natureza, não é só você estar na mata ou na praia, não. É na cidade também. A gente precisa, porque... É não jogar lixo pela janela do carro. Exato. Nossa, que ódio eu tenho de gente que faz isso. Eu já contei essa história pra vocês, mas vou contar aqui pros ouvintes, né? E uma vez eu morava em Recife na época, acho que eu morava em Olinda, mas eu tava no Recife, no ônibus, ali na Agamenon Magalhães, e aí tinha uma mulher lá, tomando coco, a aguinha de coco no canudo. Quando terminou, ela simplesmente jogou o coco pela janela do ônibus, foi. Jogou assim como se fosse evaporar, né? Quando você joga pela janela,
vai evaporar. O lixo evapora. No momento do ministro dele, ele evapora. Não, gente, para com isso, né? Tem que ter consciência e responsabilidade, né? Inclusive por isso, pelo lixo que a gente gera e pelo descarte, né? Pelo cuidado que a gente vai ter, pelo cuidado como um todo, né? Tanto no que nos compete enquanto indivíduos, quanto na nossa percepção de mundo sobre o que está acontecendo, como no caso das grandes empresas, de marcas que você consome, né, que você financia de alguma forma, você também se manter vigilante a isso, né? Não é uma coisa que também você só pode jogar a responsabilidade para o outro, como se você respeitasse a natureza. Você tem que se manter vigilante também, né? Eu acho fantástico essa história, principalmente quando esse ponto da entidade inspirar esse temor, né? Ela é uma entidade que está ali atenta ao que é feito contra a natureza. Isso. Né? E ela consegue inspirar esse temor. Eu acho fantástico. Da lenda que for, é a essência mesma. É a proteção aí à natureza, o respeito à natureza. E isso eu vejo isso em muitas lendas, não só de Comadre Florzinha, mas eu acredito que Curupira, Caipora, Saci, outras entidades aí folclóricas que tem justamente esse resgate aí dessa proteção, né? Acho que trouxe muito à tona depois da série da Cidade Invisível. Cidade Invisível. Que na primeira temporada mostrou ali o Curupira e tal, as matas, né, estavam sendo desmatadas e isso estava acabando com as entidades e acaba-se também com a cultura, né, da gente também. Isso eu acho um alerta bem bacana. Bem bacana. Pois é. Então é isso, né, Liz? É isso aí. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Já vou pedir aqui que vocês sigam a gente, tá, no Instagram. A gente vai deixar lá também alguns materiais fora do que a gente falou aqui, né? Se a gente encontrar vídeos, relatos, outras coisas, fotos, a gente vai colocar lá no Instagram para vocês verem. E se vocês tiverem algum relato também de Comadre Florzinha, ou se vocês tiverem alguma sugestão do que vocês gostariam de ver, de ouvir a gente falando aqui no Nordeste Sobrenatural, mandem pro e-mail da gente, tá? Que é o nordestesobrenatural.podcast@gmail.com. Pode mandar lá no título o seu nome, ou se for anônimo, coloca lá anônimo e o assunto, né? Ou a entidade, ou o que quer que seja, você coloca lá que a gente vai ler com muito carinho. E eu quero muito que vocês falem com a gente, tá, gente? Eu quero muito, muito mesmo saber o que vocês acharam. Ou pode mandar também por DM no Instagram. Isso. @Nordeste Sobrenatural. Tá certo? Vocês fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. É muito prazeroso a gente estar aqui fazendo esse episódio, por esse projeto, tocando esse projeto, porque é algo bem representativo. A gente é daqui, a gente escuta muitos podcasts aí falando sobre, a gente vê, né, Comadre Florzinha, foi uma lenda que ganhou um alcance nacional, uma projeção, só que são só pessoas de fora, né, eu acho que acaba faltando esse olhar, né, de quem tá de dentro, de certas nuances, tipo Maria Florzinha, né, é uma mulher, é uma menina. Isso a papa é de sal, a papa é doce, né? São nuances que só que realmente quem é daqui que vai ter noção. E fica aí o convite, se vocês tiverem sugestão, pode mandar por DM, pode mandar pelo e-mail. Se vocês tiverem relatos também, envie pra gente, a gente vai ficar muito feliz. Não só sobre Comadre Florzinha, tá, gente? Pode enviar relatos aí, se vocês tiverem relatos à vontade, de repente. Relatos sobrenaturais. Porque a gente escuta muita coisa sobrenatural, eu pelo menos escutei muita coisa, mas de outros estados, né? Outras regiões do Brasil. Nunca tão focado aqui no Nordeste. Então, esse podcast também tem o intuito de fazer esse resgate cultural, de trazer atenção ao holofote aqui para essa região maravilhosa e cheia de história, viu? A gente tem muita história para contar para vocês. Vocês não podem perder. É isso aí. Então, é isso, Liz. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo episódio. Beijo. Se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz,
e até o próximo episódio do Nordeste Sobrenatural. Um cheiro, tchau. Cheiro.